Tudo bom, gente? Estamos aí mais uma aula sobre a Oceania, segunda parte. Como eu tinha falado com vocês, eu separei o capítulo 6 em duas partes para estudar aspectos gerais da Oceania e quando a gente chegasse na parte da Austrália, ia ser totalmente separada entre a Austrália e a Nova Zelândia. Lembrando que a Austrália e a Nova Zelândia, como está no livro de vocês, eles são os países desenvolvidos na Oceania, onde eles possuem um IDH da Austrália, é o segundo país de IDH, e a Nova Zelândia é o 13º país de IDH do mundo. Então você vê que o padrão de vida desses dois países são altamente desenvolvidos, são supervalorizados, a população é desenvolvida. Então todo o processo, apesar de nós termos a Micronésia, Polinésia e a Melanésia, são as ilhas, não estão com esse patamar de desenvolvimento. Porém, só a Austrália e a Nova Zelândia tem. Então é nisso que nós vamos focar, como o livro de vocês também focou, certo? Eles deram um alto índice de informação sobre esses dois países, porque esses dois países é que formam toda a economia da Oceania. Eles são o carro-chefe da economia do continente da Oceania, certo? Então, as ilhas são da Melanésia, Polinésia e Micronésia, são fornecimento agrícola e de extrativismo mineral também. Porém, a Austrália e a Nova Zelândia, além de ter principalmente a Austrália, ser o maior produtor de minério de ferro do planeta, onde tem as maiores jazidas de minério de ferro do mundo, eles são de extrativismo e a sua industrialização é muito elevada, como também a industrialização da Nova Zelândia. E esse retorno é repassado para a população. Então a população tem um bem-estar social muito elevado e por isso que eles estão com o IDH, a Austrália sendo o segundo IDH do mundo, o melhor IDH, o melhor índice de desenvolvimento humano do mundo, e a Nova Zelândia em 13º de desenvolvimento urbano. Então nós vamos ver isso mais detalhadamente, país por país, pegando num geral sobre o que acontece lá na Oceania, nesses dois países, certo? Então vamos lá. Então eu fiz uma série de pequenos tópicos para a gente ir conversando. Então, a Austrália era habitada pelos aborígenes, os nativos da Austrália, certo? Então, com esse processo, vamos voltar historicamente. Ela foi colonizada, começou a colonização em 1770 pelo o capitão inglês James Cook, ele que, vamos colocar assim, que descobriu essas terras para a Inglaterra. Nesse mesmo processo, nessa mesma época, já existia uma revolta na colônia americana, que é a independência dos Estados Unidos. Então, quando tivemos a independência dos Estados Unidos no ano de 1776, que a Inglaterra perdeu os Estados Unidos, virou um país, e ela perdeu, ela teve que voltar para suas outras colônias. E a Austrália era uma colônia também de povoamento, deixando que todas as colônias inglesas, 90% delas eram de povoamento e não de exploração, porque eles tinham o conceito de industrialização das colônias. Então, a gente vê por que todas as colônias que foram colônias de povoamento, elas ficaram industrializadas e desenvolvidas, diferente das colônias de exploração. Então, na Nova Zelândia é composta de duas ilhas principais, numerosas pequenas ilhas, algumas das quais bastante longínquas, a Ilha do Sul e a Ilha Maior, cujo
e a ilha a 18 picos de mais 3.000 metros de altitude. A área total da Nova Zelândia é de 270.500 km². O país se estende por mais de 1.600 km ao longo do seu eixo principal, norte e nordeste, e a capital é a Wellington. Vamos ver aqui as duas. As paisagens australianas. Austrália e Nova Zelândia, aspectos físicos e humanos. Possui as paisagens australianas. Possui um relevo pouco acidentado, exceto o leste com a grande cordilheira divisória. Depressões na região central em direção ao sul. Na parte ocidental apresenta relevo planálticos e baixas altitudes. Então, você vê que é um país que ele não é acidentado, ele é um país mais de planície. Clima seco no interior, nós temos um índice grande de deserto no interior da Austrália. Tropical úmido ao norte, mediterrâneo no sul e temperado subtropical ao sudeste. Florestas tropicais ao norte, bosques de eucalipto ao sudeste e estepes e deserto no interior. Como eu falei com vocês, o interior da Austrália ele tem a parte desértica deles. Então, podemos falar aqui o seguinte: como é um país que não tem a barreira natural de muitas elevações, ficou fácil do seu povoamento, apesar de ele não ser um país totalmente povoado e nem populoso. Ele é um país com população pequena, porém muito bem distribuída. Eu dei esse exemplo aqui para vocês verem o tipo de vegetação que nós temos na Austrália. Nós temos uma área desértica, nós temos a parte de florestas, certo? De campos, de floresta tropical, dessa floresta de eucalipto, certo? E como se fosse igual ao nosso aqui, a nossa caatinga, são de pequena vegetação, certo? Nos aspectos humanos dessas duas regiões, tanto a Austrália como na Nova Zelândia. São 32,2 milhões de habitantes, sendo mais habitantes na Austrália. A distribuição desse país é irregular, ou seja, algumas partes são populosas, principalmente na área das cidades, né? E outras são nem pouco povoadas, com a parte desértica dela. O interior da Austrália não é muito povoada. Na Nova Zelândia, a maior parte da população vive nas ilhas do norte, que é a ilha mais desenvolvida, onde tem a capital do país, Melbourne, entendeu? Então a parte, elas são países, não são tão populosos, porém as suas cidades são mais distribuídas, excetuando o interior da Austrália, que tem a parte desértica de lá. Eu coloquei essas fotos aqui dos aborígenes porque no primeiro slide que nós vimos lá, ele fala que quando o capitão James Cook chegou na Austrália, ele encontrou esse pessoal aqui, os aborígenes, que era a população nativa tanto da Austrália como da Nova Zelândia. Então, foi o primeiro contato europeu com esse povo, certo? Então, eles têm essa cara pintada, esse negócio, como se fosse igual os índios, os europeus, quando chegaram aqui na América e encontraram com nossos índios lá em Porto Seguro. Em Porto Seguro, aqui, o inglês encontrou os índios também lá nos Estados Unidos. E no descobrimento da América, Colombo também encontrou os nativos lá na República Dominicana, no caso, na América Central. Vamos lá. O comércio internacional e a economia. Como eu falei com vocês, eles tiveram um desenvolvimento econômico nas duas últimas décadas do século XX, um fruto da maior integração da economia global, principalmente com o Japão e os Estados Unidos.
Tanto a Austrália como a Nova Zelândia mantêm laços históricos e econômicos com a União Europeia. Por quê? Eles eram colônia inglesa. Então, os países, né, igual no caso da Inglaterra, eles tinham uma influência muito grande de fácil comércio entre os Estados Unidos e toda a União Europeia, que tem importância crescente na região da Ásia-Pacífico. A política da União Europeia em relação a ambos concentra na manutenção das relações comerciais e no aprofundamento de cooperação entre as partes. Então, existe, como eles são altamente desenvolvidos devido à sua colonização de povoamento, no mesmo processo que teve os Estados Unidos e o Canadá, a Inglaterra exerceu a mesma coisa aqui, tanto na Austrália como também na Nova Zelândia. Por isso que eles têm um parque industrial muito elevado, uma agricultura mecanizada e produtiva, certo? Devido à influência do tipo de colonização que eles tiveram, de povoamento. Então, o pessoal saiu, nós no primeiro slide está falando lá historicamente 1770, justamente quando começou a Revolução Industrial, foi 1750, já tinha 20 anos de Revolução Industrial na Inglaterra. Essa industrialização veio trazida com os colonos ingleses vindo para a Austrália e também na Nova Zelândia, aonde começou todo o processo industrial desses países. Eles falam aqui que o desenvolvimento econômico das 2 últimas décadas foi o boom da economia deles. Porém, eles já eram industrializados desde o seu povoamento. Foi criado na década de final dos anos 80, começo dos anos 90, a APEC, é a Associação de Cooperativa Econômica da Ásia e do Pacífico. O que é isso? São blocos estabelecidos que se encontram com base em Singapura, na Ásia, perto da China, aonde livre comércio entre toda a Oceania, o sul da Ásia, incluindo o Japão também. Então, é como se fosse igual o nosso Mercosul aqui. Nós temos os países que fazem comercialização, livre comércio entre nós, e eles fizeram essa cooperativa entre a Austrália, Nova Zelândia, a Papua Nova Guiné, que é onde integra fazendo a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, porque pelo continente da Oceania, eles são banhados pelo Oceano Índico, Oceano Pacífico, certo? Então, tem a influência não só do Japão, como também de todos aqueles países. Quer ver que as ilhas, elas praticamente quase que se fundem com a Ásia. Separação muito de pequena distância uma da outra, certo? Então, existe essa influência de comércio entre eles. Como eu coloquei aqui, ó, a APEC ainda não conseguiu cumprir seu objetivo inicial de firmar com um acordo de livre comércio, principalmente em relação ao forte protecionismo econômico, que dificulta a eliminação das barreiras comerciais na região, prevista para ocorrer em 10 anos nos países em desenvolvimento, ao contar do ano de 2000. Então, nessa última década que nós tivemos, essa diferença já diminuiu mais ainda, porque as imensas diferenças econômicas e culturais entre os países membros da APEC dificultaram o desenvolvimento do bloco, que indiscutivelmente tem importância por representar praticamente a metade do comércio mundial. Então, a influência dela, por que eles falam metade do comércio mundial? Porque eles também fornecem não só matéria-prima, como a parte de agrícola para a China. E a China é a maior população do planeta. Não só a China, como a Índia também. Então, eles fornecem toda essa infraestrutura, esse bloco da economia da Ásia e do Pacífico,
onde o seu mercado comum, vamos colocar assim, são os grandes países populosos, que é a Índia e a China, né? Singapura está no sul da China, que é uma cidade da China, e aonde é a sede do APEC. Então, esse processo todinho, ele de livre comércio entre essas nações, vem desenvolvendo mais ainda a região da Oceania. Muito em breve, as outras ilhas que pertencentes à Oceania vão também conseguir o IDH mais elevado devido a essa troca comercial entre os países pertencentes à Oceania e à Ásia e o resto do mundo. Porque já que eles têm a influência também do Mercosul, não só do Mercosul, também da União Europeia, eles estão conseguindo fechar globalmente essa economia. Também tem um processo desse APEC com a União da África, aquela associação da África Unida. Então, esse processo também já passa a influenciar, aumentando mais o seu leque comercial com os países pertencentes à Associação Africana de Livre Comércio. Então, existe essa troca entre a APEC, a União Europeia e os outros blocos econômicos, como o nosso aqui, o Mercosul, e a União Africana. Certo? Então, à medida que vão quebrando os paradigmas, as barreiras, eles vão aumentando o seu leque. E nisso, aonde o processo, igual eu falei com vocês, o processo histórico pesa demais, aonde o processo era de povoamento, né, de colonização, de povoamento, aonde era revertido todo o bem-estar populacional, aonde eleva o IDH dessas populações. Então, à medida que eles vão aumentando o seu leque de influência, esse benefício vai passando para a população, aonde o índice de desenvolvimento humano, a tendência é só aumentar. Então, igual aqui, nós temos aqui a Austrália e a Nova Zelândia, que são os destaques dentro da Oceania, porém, no seu encalço, vem a Papua Nova Guiné, que é a segunda ilha maior desse arquipélago. Então, esse processo de aumento do IDH já começou a ser repassado para as outras ilhas, na ilha da Polinésia, da Micronésia, da Melanésia. Então, esses países estão sendo influenciados pelo desenvolvimento da Austrália e a Nova Zelândia. Eles estão puxando todo o continente para ter um excelente IDH, certo? Esse IDH que é o Índice de Desenvolvimento Urbano. No livro de vocês, eles falam sobre a situação dos aborígenes. Eu coloquei um slide aqui, porque os aborígenes, eles eram os nativos natural da região. Então, quando o capitão James Cook chegou na Austrália, ele encontrou com esse pessoal que já habitava o continente da Oceania. Então, houve um choque entre o cultural europeu e o cultural dos aborígenes. Então, tiveram uma série de dificuldades entre eles. Porém, nos anos 70, houve um acordo entre o governo da Austrália com o Ato dos Direitos das Terras dos Aborígenes, onde houve a demarcação das terras deles e onde sendo reconhecido também como população da Austrália e da Nova Zelândia também. Então, esse processo, né, de dando propriedade para os aborígenes, de reconhecimento do país dele, né, no caso os nativos, né, eles eram os nativos. Com a chegada do europeu, houve o choque cultural, porém
Só nos anos de 76, né, quando foi na década de 70, é que foi reconhecido pelo ato dos direitos da terra dos aborígenes, reconhecido como população. E hoje, nesses 44 anos, já tem a população do aborígene tendo uma convivência mais pacífica entre o colono europeu e o nativo. Né? Já é reconhecido, onde eles já têm, né, a influência também na economia da Nova Zelândia e também na Austrália principalmente. Né? E a projeção, como falei para vocês, a projeção mundial da Austrália e da Nova Zelândia é esse processo todo que nós discutimos aqui, que foi, né, igual a questão da APEC, o desenvolvimento, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano desses dois países, conseguindo elevar também os outros países que formam a Oceania. Então, com esse processo de desenvolvimento, tanto da Austrália como da Nova Zelândia, eles estão puxando para cima todo o IDH do continente inteiro. Então, com essa questão do leque ser aberto da cooperativa econômica e essa economia sendo revertida internamente, aonde consegue o desenvolvimento maior da sua população. Então, a Papua Nova Guiné, as ilhas da Polinésia, da Micronésia e da Melanésia, eles também estão sendo influenciados por todo o desenvolvimento da Austrália e de Nova Zelândia e da Papua Nova Guiné, que está, vamos colocar assim, bem no encalço dos dois países mais desenvolvidos. Então, a tendência mundial de projeção desses países, da própria Oceania, é fechar como a Europa inteira, né, nós já estudamos isso também, como a Europa inteira ser desenvolvida e industrializada, aonde o processo de extrativismo, que teve, mas não é tão expressivo, porque foram colônias de povoamento. Então, o europeu veio para cá, o inglês veio para cá para morar, e não para explorar, certo? Então, esse é o processo, que é a tendência mundial para os próximos anos é toda a Oceania ficar igual à Europa, totalmente desenvolvida e com o IDH bem elevado. Nesse último slide, eu fiz um resumo geral do livro, certo? Do capítulo todo, certo? Principalmente da parte nesses slides. Então, eu fiz um resumo total do livro, certo? Mas vocês estudem, leiam o livro, leiam o capítulo todo, o capítulo 6 todo, certo? E nas próximas aulas eu vou passar, eu tenho as atividades sobre esse capítulo, nessa outra parte, a segunda parte, e nós vamos passar a discutir os exercícios, tá ok?